Olá pessoal, mais um vídeo sobre o especial para o Veda e nós falaremos hoje sobre um possível tema para o Enem, que é a homofobia. Pois é, a homofobia é um problema enfrentado pelo público LGBT, que tem outras siglas, mas a gente vai utilizar aqui a que é mais recorrente nas matérias e nas políticas públicas. A homofobia é a discriminação, a aversão e o preconceito contra o público LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e trans. Alguns estudiosos do fenômeno, vamos chamar de fenômeno, eles preferem tratar como a terminologia correta preconceito sexual ou relativo ao sexo. Porque a homofobia, né, a questão da fobia, tá no nome, ela é atrelada a uma psicopatologia. E aí parece que você restringe isso apenas às pessoas que têm algum tipo de psicopatologia, né, e por isso a fobia, mas na verdade não, né? A homofobia hoje a gente usa o termo de uma forma mais abrangente, mas há essa observação que alguns estudiosos gostam de frisar, preconceito sexual. Porque preconceito está muito mais ligado à construção cultural do que a uma fobia patológica. É uma patologia. E o problema é mundial, né? Aqui no Brasil, apesar da gente ter tido avanços para esse público, continua o preconceito. Principalmente dentro do Congresso, né? Tem alguns deputados, um em especial, que tem um preconceito escancarado aí. E tem até deputados que são contra políticas voltadas para esse público. O item 4 do artigo 3º da Constituição garante, né, que nenhuma pessoa deve ser discriminada por conta de religião, cor, sexo ou por qualquer outro motivo, né? É uma garantia constitucional. Mas para poder ampliar, né, a defesa aos direitos do público LGBT, a então deputada federal Yara Bernardi fez uma lei conhecida como Projeto de Lei 122 para tentar criminalizar mesmo a homofobia, né? Atrelando, na verdade, é uma lei voltada ao racismo, atrelando alguns itens voltados a esse público. Mas acontece que a lei foi arquivada, né? Ela não rolou, infelizmente. Mas ainda há esperança. Há uma consulta pública disponível no site do Senado Federal que a gente pode votar a favor da criminalização da LGBTfobia. É importante, gente, todo mundo entrar no site do Senado Federal, que a gente vai colocar o link aqui embaixo, para a gente votar a favor dessa criminalização. Ninguém aqui está querendo ocupar um lugar de fala de quem realmente sofre desse preconceito. Mas a gente quer dar total apoio e mostrar que é totalmente sem nexo ter essa fobia. Então, até o dia 16 de novembro, o Senado está disponibilizando essa consulta pública para atingir 20 mil votos. É pouco, então vamos lá, né? Conforme nós falamos, né, a questão do preconceito ao público LGBT não é um problema brasileiro, é um problema mundial. Só para ilustrar, um caso fresquinho que aconteceu agora no mês de julho de 2017, nos Estados Unidos, onde o dito presidente de lá proibiu que os transexuais, que já fazem parte das Forças Armadas, continuem fazendo parte ou se alistem, né? Tem toda uma questão que ele coloca com relação a gastos, que eles entram lá para poder fazer operação, bababá, mas não, ele já tem outras políticas que ele já mostrou que é contra o público LGBT e principalmente os transexuais. Mas o Brasil e os Estados Unidos estão longe de serem os países que mais condenam e punem o público LGBT. Saiu um relatório de uma associação chamada ILGA, que é International Lesbian, Gays, Bisexual, Trans and Intersex Association, que aponta 13 países que punem os homossexuais com a morte. 4 deles punem pelo próprio Estado, que é Sudão, Arábia Saudita, Irã e Iêmen. E 2 deles punem províncias dentro do Estado, que são a Nigéria e a Somália.
E esse estudo também criou um mapa que aponta quais países protegem os LGBTs, quais países reconhecem e quais países criminalizam esse público. E essa conversa de homofobia é um problema antigo. Só para situar um dado estranho, até 1990 a OMS, Organização Mundial da Saúde, colocava o homossexualismo na lista de doenças internacionais passíveis de tratamento, até 1990. E era identificada como homossexualismo mesmo, porque era uma doença. De 90 para cá, então, eles retiraram isso. E aí, um fato histórico interessante que aconteceu para poder mostrar como isso é perverso, o britânico, ele é um matemático, cientista, pesquisador, o Alan Turing, que foi o grande inventor ele é tido como o pai das ciências da computação, inventou o primeiro supercomputador na época da Segunda Guerra, né? Ele fez todo esse trabalho e foi crucial, né, na virada contra a Alemanha, que estava ganhando força por aí. E o gênio, né, ele era homossexual e ele foi punido no Reino Unido, depois de tudo que ele fez, né, a ser castrado quimicamente. Então o cara fez tudo isso, salvou os compatriotas e muito mais gente pelo mundo, foi castrado. Isso, né, levou ele à depressão, uma série de coisas, ele acabou se suicidando. Spoiler do filme Jogo da Imitação. A homofobia está institucionalizada na sociedade. Prova disso é que ainda em 2017 as pessoas tentam ofender as outras chamando de gay, de viado. Seu gayzinho, viadinho, nossa. E como se fosse o lado errado da sociedade. Tem um estudo que a gente publicou no nosso SlideShare, feito pelo site Comunica que Muda, sobre o ódio nas redes sociais. E lá foi apontado que cerca de 94% dos comentários de ódio eram referentes à sexualidade. Então, né, velado ou não, as pessoas se xingam chamando o outro de gay. Oi? E uma das questões que é bem importante a gente falar e que é bem delicada é a questão da homossexualidade e as religiões, né? Até onde nós sabemos, as religiões, pode ser que tenha alguma que nós não conheçamos, né? E sabemos que há movimentos dentro de algumas, mas elas não aceitam a homossexualidade. E tem uma tensão aí, porque muitas pessoas querem participar das religiões e elas têm que ou esconder, né, a sua orientação e, ao assumir, muitas vezes elas são expulsas, excomungadas ou ali jogadas de canto, né, o que é uma coisa complicada. E ainda há a relação, né, dos direitos civis que os LGBTs brigam e a questão aqui no Brasil das bancadas religiosas em cima, né, contra ou discutindo sempre de uma maneira muito negativa contra políticas públicas voltadas aos LGBTs. Lembrando que o Brasil é um país laico. Tem essa questão. Somos laico, mas não somos laico, né? Tipo, no papel. Indo na contramão aí das religiões, muitos países têm aprovado a união homoafetiva. O Brasil, surpreendentemente, aprovou, mesmo com a bancada. Em 2013, a Holanda, sempre a Holanda, foi o primeiro país, um beijo Holanda, foi o primeiro país que aprovou o casamento homoafetivo em 2001. Foi tarde, né, mesmo assim, mas foi o primeiro que deu pontapé inicial. O Brasil em 2013, os Estados Unidos em 2015 e a Alemanha, gente, um país tão moderno, aprovou esse ano de 2017. Mas tudo bem. Está aprovado, tá tudo certo. Parabéns. O casamento civil deve ser garantido pelo Estado e as religiões não devem interferir nisso. Até o padre Fábio de Mello, o padre cantor, o padre gato, da Igreja Católica, já publicou tweets e deu depoimentos falando que a igreja não deve interferir no posicionamento do Estado. Outra questão importante é relacionada à adoção de crianças por casais homoafetivos, né, que é um assunto meio difícil de ser tratado. Aqui no Brasil, em 2015, a ministra do Supremo, Carmen Lúcia,
autorizou a adoção de crianças por casais homoafetivos e, para isso, teve que alterar na Constituição o que se entende por família, né? Que a família tinha aquela questão... Pai, mãe e homem, filho. mulher, né? Questão meio religiosa, que aquele é um núcleo familiar. Só que boa parte das famílias não são assim. E aí houve essa alteração, né? E, inclusive, quando ela alterou, um dos pontos era, olha, se eu ficar só nessa questão, eu estou sendo, né? A lei ela é homofóbica, portanto, ela deve mudar. O que foi bem legal, hein, ministra? Bem legal. E ainda com relação a essa questão de núcleo familiar, hoje em dia temos composições de relacionamentos, né, que não são mais apenas por duas pessoas, né, e heterossexuais. Tem relacionamentos com 3 componentes, 4 componentes, relacionamentos abertos entre homens, entre mulheres, entre homens e mulheres, entre trans e uma série de outras coisas. Então, essa questão do núcleo familiar de homem e mulher... Não é a única coisa, né? E ainda tem, gente, a questão do mercado de trabalho para o público LGBT, que é muito difícil. Cerca de 61% das pessoas que estão em postos de trabalho escondem a orientação sexual dentro das empresas. E no caso de travestis e transexuais, a questão é muito mais delicada, porque ainda tem a dúvida do banheiro que eles vão utilizar. Geralmente, eles são obrigados a utilizar os banheiros ligados ao gênero de nascimento. E, recentemente, a PUC, Universidade Católica... Pontífice Universidade Católica, tem São Paulo, Rio Grande do Sul, por aí. Isso, daqui de São Paulo, ela criou um banheiro unissex. E isso gerou uma polêmica, né, sobre, será que deve ser criado o banheiro unissex? Eles falaram que sim, que eles estão de acordo com o que está acontecendo hoje em dia no mundo, né? Porém, nos Estados Unidos, o Trump está revogando uma lei feita pelo Obama, que permitia os transgêneros usarem o banheiro referente à identidade de gênero deles. E aqui é um ponto legal para você saber a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual. Identidade de gênero é como as pessoas se identificam. Então, uma pessoa nasce no corpo de mulher, se identifica como mulher, uma pessoa cis. Uma pessoa nasce num corpo de mulher, se identifica como homem, uma pessoa trans. O que é diferente da orientação sexual? A orientação sexual é de quem ela gosta, com quem ela vai se relacionar, que aí pode ser homossexual, bissexual. E aí tem um monte de outras características, mas as mais comuns são essas. Alguns estudiosos, né, pessoas que pesquisam sobre homofobia, têm uma corrente de pensamento interessante que coloca que a homofobia está intimamente ligada às questões de machismo e misoginia, né, que são problemas anacrônicos, antigos, e que a homofobia ela deriva justamente disso. Que é uma coisa interessante para se pensar, né? Porque está sempre tudo muito atrelado. Em 17 de maio é comemorado o Dia Internacional contra a Homofobia. 17 de maio refere-se ao 17 de maio de 1990, que foi quando a OMS acertadamente tirou o homossexualismo da lista de doenças internacionais. Então ficou essa data aí para reforçar que tem muita luta pela frente. E nós temos aqui em São Paulo a famosíssima Parada do Orgulho Gay LGBT, né? Popularmente conhecida Parada Gay, que está entre as maiores do mundo, é uma das maiores festas do público, uma das maiores paradas LGBTs do planeta. Até o Sense8 veio! Apareceu até internacional, foi cancelado, mas apareceu. O público LGBT sofre diariamente violências físicas e psicológicas. E é importante a gente pesquisar sobre esse tema para tentar dialogar com quem é resistente sobre esse assunto. Então conversa com esse público, pesquise materiais, para você poder não ocupar o lugar de fala de quem realmente sofre com isso, né? Quem acha que é mimimi, conversa com as pessoas que sofrem as violências todo dia, que você vai perceber que não é. É isso aí, pessoal. Esse foi nosso vídeo para o Veda, né, sobre um tema complicado. A gente deu uma resumida. É interessante que você pesquise mais e nós mesmos pretendemos aprofundar sobre o tema, tá?
Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, compartilhar, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos e até amanhã!